24, do versículo 50 até o 53, aonde foi lido essa noite, nos dá uma visão panorâmica, uma perspectiva de olhar diferente, depois que nós temos a revelação do Espírito quando olhamos para essa palavra. A priori, eu entrei aqui e abri a Bíblia e li esses 3 versículos e achei interessante, porque eu extraí desses 3 versículos, pelo menos três elementos que são fundamentais e que são a base da adoração, de uma adoração verdadeira. Eu me lembro da passagem de quando Jesus estava falando com aquela mulher que era samaritana, de uma etnia diferente da sua. E aquela mulher olhou para Jesus e o questionou porque ele falava com ela. E Jesus, olhando para aquela mulher, ele disse: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que fala com você, quem é que te pede água, você era que pediria. Jesus estava traçando uma meta para revelar o dom de Deus, que está manifestado não no que, mas em quem Jesus é e aquilo que ele significa para nossas vidas. E o que nós olhamos quando vemos isso é justamente, glória, que Jesus está falando com aquela mulher samaritana. Eu já estou entrando na mensagem, já estamos na mensagem, porque é uma revelação que corre nas veias dessa palavra e eu quero que você compreenda. Mas quando Jesus está falando com ela, ele está ativando ou está restaurando uma adoração que estava paralisada no tempo, uma adoração que estava fragmentada. E eu quero que você, por favor, dobre a sua atenção, porque essa adoração estava fragmentada. E essa mulher samaritana, ela tem um encontro com a própria divindade de maneira pessoal. Ela tem um encontro com o Mestre, ela tem um encontro com Jesus, mas ela não o conhece, ela não consegue distinguir aquele que falava com ela. Para ela era só mais um judeu, para ela era só mais um religioso que havia descido das redondezas da Judéia e passado por Samaria. Mas não era. Aquele era o Salvador do mundo, aquele era Deus em carne, aquele era o Emanuel tabernaculando entre homens, aquele era Cristo repousando no meio da humanidade para extrair de nós o verdadeiro valor da adoração, o verdadeiro significado de conhecer Deus e ser conhecido, de saber quem Ele é e saber que eu sou conhecido, e de saber que Ele sabe quem eu sou, ainda que eu seja pó, pecador e fraco. A adoração consiste em saber quem Deus é e aquilo que Ele sabe de mim. E é por isso que Jesus vai falar com essa mulher. E ele vai dizer: se você conhecer o dom de Deus e soubesse quem é que está falando com você, mulher, a sua reação, a sua atitude seria outra. Ei, quantas vezes Deus não vem até nós de forma sutil e de maneira singela, muito dócil, Ele quer se manifestar a nós, e às vezes parece que eu posso escutá-lo, Ele batendo na porta do seu coração, dizendo: deixe-me fazer morada aí. A adoração significa isso, é o estabelecimento do trono de Deus no meu coração. Ei, o verdadeiro adorador, ele sabe quem ele está adorando, ele conhece aquilo que ele está adorando. Jesus
é que Jesus não vem apenas para jogar na nossa cara aquilo que a gente não sabe a respeito dele. Ele olha para ela e fala: você não sabe quem você está adorando, mas eu sei, eu posso te ajudar, eu quero te levar para a comunhão. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo aqui essa noite, só que eu vim aqui para revelar algo de Deus. Deus essa noite está restaurando a adoração que ficou fragmentada, paralisada e congelada no tempo, porque quem é chamado para adorar tem que adorar, independente da circunstância. Você tem que adorar. Ei, e para isso Jesus vai restabelecer a comunicação. Agora, dando um salto, Jesus olha para ela e fala: o Pai é Espírito, e Ele se importa, porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Se na confradespa dessa noite aqui em Trairão tiver um verdadeiro adorador, os olhos de Deus estão mirando na sua vida, na sua casa, na sua família. E se nessa noite você veio para render a adoração a Ele, então se prepara, porque comunicação está sendo restaurada, relacionamento está sendo restaurado, o afeto está sendo restaurado. O filho pródigo não vai ser mais filho pródigo, ele vai sentar na mesa para comer junto, porque quando a adoração é restaurada, o trono de Deus se estabelece no nosso coração. Oh glória, Ele está aqui. Quando eu olho para Lucas 24, do 50 ao 53, eu encontro pelo menos 3 bases que estabelecem a nossa adoração. A primeira, a nossa adoração, aquilo que nos distingue do mundo, porque adorar qualquer um adora. Até papagaio fala. Se ele pegar esse microfone, ele não consegue pegar, mas se colocar um pedestal, ele até canta. Os filhos de Satanás também adoram o seu mestre. Os feiticeiros adoram o seu Senhor. A igreja de Cristo também adora. Mas no meio de toda essa adoração existe algo que vai nos diferenciar das demais. Existe algo que revela a nós se a nossa adoração é verdadeira ou não. E aqui nesses 3 versículos eu encontro essas 3 bases. Primeiro, a adoração do verdadeiro cristão, ela está conectada com a ascensão. Antes do versículo 50, a frase diz: a ascensão de Jesus. Agora, por que a adoração está conectada com a ascensão? Essa palavra ascensão significa subir, significa ser elevado, ascender, ultrapassar, subir para outro nível. Agora, por que a adoração do cristão está conectada com a ascensão de Jesus? Porque nós reconhecemos uma coisa na Bíblia, que Jesus veio de Deus e que Ele voltou para Deus. Tem gente que não sabe o que está adorando. Eles pegam um pedaço de pau e se ajoelham e dizem: você vai ser o meu Senhor. Pega uma estatueta, pega uma pintura, pega um objeto sagrado que pensam ser e diz: você vai ser o meu Senhor. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela vai bater contra essa adoração hipócrita, porque a Bíblia chama isso de idolatria. Primeiro, porque Deus nunca foi visto por mortal. Se alguém vê-lo, morre. Ele não se revela pela sua aparência, mas pelo gesto da sua pessoa. Nós não adoramos porque o vemos, nós adoramos porque Ele é em todas as dimensões. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o bom pastor, Ele é o Salvador,
exige de nós é uma adoração que está baseado na obra de Cristo. E qual é a obra de Cristo? Ele desceu do céu, ele se fez carne, ele assumiu o nosso lugar, ele foi para a cruz, mas 3 dias depois ele ressurgiu das entranhas do inferno, esmagando a cabeça da morte, subindo acima das alturas, sendo visto por anjos e pelos discípulos que o viram ser elevado por uma nuvem, enquanto um anjo mensageiro disse: não se preocupa, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer da mesma forma, ele vai voltar. A igreja está firmada na palavra de Jesus. Eu pergunto, você está andando sobre uma linha tênue, sobre uma linha que tem precipícios dos lados, ou você está firmado, embasado, assegurado? A sua fé se sustenta na convicção do Jesus que veio, que subiu, mas que vai voltar outra vez de acordo com a sua promessa. Penúltimo lugar, segundo, a adoração é o resultado da bênção. Observe. Então ele os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. A bênção que ele estende, essa bênção sacerdotal, a bênção do bom pastor, ela está baseada na promessa. Essa bênção fala muito mais do que apenas uma bênção. Ela é o sinônimo da aprovação. Quem tem a bênção de Deus tem a aprovação de Deus. Quem tem a bênção de Deus tem a permissão de Deus. Quem tem a bênção de Deus e é abençoado por Deus, ele executa a obra de Deus, porque ele vive dentro da bênção de Deus. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Tem muitos pastores por aí que não tem mais a bênção de Deus. Tem muitos lugares que se dizem igreja, mas que perdeu a aprovação de Deus. Tem muito espaço de adoração aberto ao ar livre por aí, mas que não tem a bênção de Deus. É apenas uma adoração oca, vazia e sem sentido. A igreja está debaixo de uma promessa, e a promessa é: a minha bênção está sobre vós, eis que eu estou convosco até o último dia. Aleluia, glória a Deus. Essa bênção é um pacote completo, sabe por quê? Porque Jesus disse: em meu nome vocês vão expulsar os demônios, vocês vão falar em línguas que vocês nunca aprenderam na faculdade, vocês vão orar para os mortos e eles vão ressuscitar, vocês vão orar sobre os enfermos, sobre os leprosos e eles serão curados, as pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Esses sinais vão acompanhar vocês. É o resultado da minha bênção que está em vocês e que vai transferir através de vocês para quem mais precisar. Você é filho da bênção. Nós somos filhos da bênção. A peculiaridade é que nós carregamos o sinal. A bênção dele está conosco. Eu estava me lembrando de uma vez em que o Senhor me trancou dentro de um quarto e me fez orar por pelo menos 15 dias. Como eu orei. E uma certa noite eu fui pregar. A Jaqueline lembra desse evento, ela estava lá. Quando uma criança de 6 meses a 1 ano se afogou e morreu no meio daquele pavilhão cheio de gente. As câmeras filmando, eu estava pregando em uma cruzada. Só que existe um detalhe. Quando
você tem a bênção de Deus, ela é transferida de você para quem está precisando. Você não está entendendo? Deixa eu te explicar. Deus vai te levar a lugares onde as pessoas que cercarem você estarão precisando serem abençoadas, e você tem a bênção de Deus para transferir para a vida delas. A morte vai ter que ouvir a tua voz de comando e obedecer. O inferno vai ter que retroceder aonde você colocar a planta dos seus pés, porque se você tem a bênção de Deus, você não tem só a aprovação de Deus, você tem o próprio Deus com você. E isso é resultado da adoração. Em último lugar, para terminar, eles retornaram para o templo. Alguém não pegou? Deixa eu ler o versículo 52. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Por que templo? Podia estar cheio aqui hoje, né? A gente podia estar até numa rede social falando isso aqui, porque isso aqui é pesado, principalmente para os desigrejados que não gostam de ir para a igreja. Não porque Jesus não mora dentro da igreja, não porque isso, porque aquilo. A palavra diz. E olha que esses discípulos aqui, a Bíblia diz que Pedro, até a sombra dele, curava os enfermos. Agora, se esse homem tinha tanta fé para a operação de tão grande maravilha, e ele era o primeiro a ir para a igreja orar, ele tinha um templo. Quanto mais nós que estamos tentando galgar a mesma escada de fé que ele, se ele foi o primeiro a obedecer e guardar o mandamento de estar no templo, de orar no templo, de buscar a Deus no templo, quanto mais nós precisamos estar no templo para adorar, para santificar, para ouvir a palavra, para crescer e para ser abençoado em todos os níveis de bênção de Deus para a nossa vida. Vai para o templo. Paulo, por que o templo? Deixa eu te explicar. O templo, ele gera em você não apenas uma localização geográfica. O templo gera em você uma identidade. Eu não entendi, deixa eu te explicar. No Velho Testamento, quando Nabucodonosor, 586 a.C., juntamente com toda a tropa do exército babilônico, os caldeus entraram e colocaram trincheiras na frente de Jerusalém para destruir, para arruinar, para roubar, para matar. Uma das coisas que eles fizeram com êxito foi destruir o templo da adoração naquele lugar. Porque o templo em Israel era a identidade que revelava quem aquele povo era. O templo era sagrado, a glória de Deus estava ali. Paulo, mas o Velho Testamento acabou, Jesus veio, não precisa mais de templo, é engano seu. Porque Ageu vai nos escrever dizendo, para quem viu a glória do primeiro templo, de acordo com a primeira aliança, de acordo com o Velho Testamento, vai ficar estupefacto, porque a glória do segundo templo, da segunda aliança, do Novo Testamento, ainda será maior do que a glória do primeiro. Ei, é que você é cidadão do céu, eu sei. É que você adora em espírito e em verdade em qualquer lugar, no mercado, na igreja, na rua, eu sei. Mas o templo é a identificação geográfica do lugar aonde você mora. Você ainda não é anjo, você tem que ir para a igreja. A Bíblia diz no Velho Testamento, congregai-vos, filhos de Sião. Aleluia. Aleluia. E eu quero finalizar dizendo para você, Cristo está baseado nesses três aspectos que nos revela
a base e o alicerce de uma adoração espiritual. Não, porque Deus quer é só meu espírito. Irmãos, muitas heresias e falsos ensinos já se têm levantado no nosso meio. Homens que andam segundo as suas paixões, segundo a cobiça desenfreada, e eles perderam o rumo da palavra. Mas a palavra de Deus ainda salva, quando ela é pregada como ela é e explicada da forma como ela é. Eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos, para terminar. Mas eu